Está conosco o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli. Vignoli, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom sábado para o senhor. Bom dia, Luiz. Bom dia, Roberta. Bom dia, ouvintes. 2025 não deve ser um ano fácil, né? A gente vê como é que o dólar meio que parece que repousou ali na casa dos R$ 6 e pouquinhos centavos, mas ainda assim está muito alto. A gente pode ter uma alta na inflação, a gente vai ter certamente gastos extras com material escolar, IPVA, IPVU, IPTU, IPVU não existe ainda. E a gente vai conversar aqui para que o seu nome não pare na mesa do Vignoli. Ô Vignoli, o que a gente pode esperar de 2025? Quais as principais armadilhas que se desenham à nossa frente, hein? O grande problema de 2025 está sendo aí isso que nós estamos vendo aqui no final de 24, não é? Nós temos aí a inflação persistente, os juros altos, que são uma maneira de combater a inflação, e agora o dólar que está aí pressionando bastante, vai pressionar bastante os preços já no início do ano, sem dúvida alguma. O importante é que o consumidor tenha aí a sua consciência ao consumir, ao comprar. Então, aproveitar que as famílias estão paradas aí nos congestionamentos das estradas, não é? Refletir um pouco sobre as suas despesas, refletir um pouco sobre a influência das redes sociais no seu consumo e realmente poupar e gastar com muita consciência, porque o futuro está aí, o futuro tem que ter uma reserva, tem que ter uma poupança e as pessoas têm que ter consciência disso. Viver livremente com dinheiro é uma coisa que realmente não dá muito certo. Como é que as pessoas devem se planejar então, Vignoli, assim com dicas práticas, principalmente em relação aos produtos que de fato tendem a ficar mais caros com essa realidade de dólar e inflação que está posta? Eu acho que as pessoas têm que, primeiro de tudo, fazer uma revisão daquilo que elas consomem. Elas terem exata noção de quanto elas gastam por mês, por exemplo. Muitas vezes as pessoas elas vão nesses métodos eletrônicos, que são sensacionais do ponto de vista de praticidade, mas educacionalmente eles podem ter falhas. As pessoas vão no caixa eletrônico, eventualmente sacam o dinheiro e não anotam que sacar esse dinheiro. As pessoas vão usando o cartão de crédito descontroladamente. As pessoas chegam ao ponto de, por exemplo, parcelar no cartão de crédito compras de supermercado, que são compras do cotidiano. Isso vai criando uma bola de neve que, quando a pessoa acorda, ela já está com uma série de problemas financeiros e aí é muito difícil você conversar com a família, você conscientizar as crianças, os adolescentes de que o bolso tem fundo. Então, é muito importante que as pessoas tenham esse controle dos seus gastos e, nessa questão que você falou dos preços de hoje, é revisitar os seus hábitos de consumo. É muito importante que as pessoas não deem tanta importância às redes sociais, ao que os outros estão fazendo, e nem sempre o que os outros estão fazendo é realidade também. Então você acaba entrando aí numa espiral de consumo para agradar quem você nem conhece muitas vezes, e isso vai levar você a muitos problemas financeiros. Ouviam ali o Pix, esse método maravilhoso, né, de pagamento, tão prático. Ajuda ou atrapalha na hora da gente controlar os nossos gastos? Olha, nós temos que ter a consciência, Luiz, de que todos esses métodos, todos esses sistemas de pagamento, eles são muito bons, mas eles dependem da sua consciência, da sua forma de controlar. É que nem quando dizem que o cartão de crédito é o grande vilão. Não, o cartão de crédito é um ótimo meio de você fazer pagamentos e até de controlar as suas despesas, tendo tudo concentrado no cartão. O problema é que se você não acompanha, você parcela demais, você nem sabe quanto vai ser a sua fatura e você se diz assustado quando chega a fatura. Não tem o que assustar, quem gastou foi você mesmo. Então, é uma questão de controle, é uma questão de consciência, gastar algum tempo do dia controlando os seus gastos. Dá para a gente falar quais são os produtos que o consumidor vai sentir mais no aumento por causa da inflação? Olha, eventualmente isso não esses preços não vêm assim imediatamente com relação ao dólar, mas sem dúvida alguma combustíveis, isso pode vir também em alimentos, por conta que os fertilizantes, na sua maioria, são importados. Nós já vemos aí, por exemplo,
os azeites com preços bastante altos por conta até de quebra de safra na Europa. Então, alimentação, indiretamente transporte por conta dos combustíveis. Nós temos agora, no início de ano, como o Luiz falou, uma série de despesas. Material escolar, por exemplo, sempre fica mais caro, as matrículas escolares. Então, a inflação ela acaba entrando em todos os itens mais cedo ou mais tarde. Por isso, da importância do combate constante à inflação. Muitas pessoas, muitos jovens, não fazem ideia o que seja exatamente a inflação, mas nós temos que lembrar, e é até bom eles conversarem com os mais velhos, que nós já tivemos inflação de 80% num único mês no Brasil. Então, eu percebo que as pessoas hoje começam a sentir efetivamente a inflação, as coisas ficando mais caras. Isso não é um bom sinal. Isso tem que ser combatido com muito vigor para que nós não voltemos a ter aquela inflação de 80%. Acho que é uma coisa difícil de acontecer por conta das condições atuais, mas essa inflação de hoje já começa a incomodar bastante os consumidores e as pessoas em geral. Ô, Vignoli, esse mês de janeiro é uma pancada, né? É IPVA, é IPTU, é rematrícula que a gente ainda está pagando, material escolar. Esse mês é uma crueldade. E nem todo mundo tem 13º, né? Como é que a gente lida com, enfim, com essa enxurrada de boletos que chegam à nossa mesa? Vale a pena parcelar, empurrar um pouquinho mais, ou vale a pena pagar de uma vez e, enfim, se endividar um pouquinho e tentar correr atrás mais tarde? Tem alguma estratégia? Olha, a estratégia é você começar a se planejar para 2026, porque se você não fez nenhum planejamento agora, você está numa situação mais apertada. Mas, em você tendo um dinheiro, vale sempre pagar à vista com desconto. Correr atrás de um empréstimo para tentar deixar isso mais suave no tempo não é vantagem, até por conta do nível da taxa de juros. Então, renegociar, por exemplo, na escola, ao comprar um material escolar, escolher aquele caderno, eventualmente, que não tem aquela figurinha que faz o caderno custar até o dobro do preço. Então, são sacrifícios, as pessoas precisam entender que precisam fazer sacrifícios. Então, às vezes, o caderninho não vai ter o desenho do personagem, o seu celular não vai ser o último tipo, o seu carro não vai ser o último tipo, mas são fases da vida, são fases que têm que ser passadas e as pessoas têm que se conscientizar, repito, que existe uma coisa chamada futuro e que se isso não for cuidado agora, lá para frente fica pior. Então, é pegar essas despesas, entender essas despesas, quanto realmente eu tenho que pagar em janeiro e, quem sabe, uma economiazinha agora nas férias não pode ajudar também no pagamento dessas despesas. Nem tudo é prazer na vida, não tenho o que dizer. E com relação a dinheiro, tudo tem que ser visto com muita seriedade, com muito pé no chão. E ainda falando em planejamento financeiro, a gente tem dados aqui do IBGE sobre o mercado imobiliário, né, professor? O número de pessoas que vivem em imóveis alugados vem aumentando bastante nas últimas décadas aqui no Brasil. De acordo com o censo 2022, os dados mostram que 1 em cada 5 brasileiros no país agora mora de aluguel. Para quem está fazendo esse planejamento financeiro, considerando também a taxa de juros, como é que você vem observando essa mudança de comportamento e no planejamento de quem decide se vai comprar ou alugar um imóvel? Eu costumo dizer que existe uma coisa chamada os números, não é? Num planejamento e a vida real. Sem dúvida alguma, as pessoas às vezes preferem morar de aluguel num lugar mais interessante, vamos chamar assim, do que comprar o seu primeiro apartamento num lugar não tão interessante. Eu acredito que nós temos que ter sempre a consciência de que ter a sua casa própria é alguma coisa muito importante. Então, pagar um aluguel mais caro, num lugar, vamos chamar assim, mais prático, ou mais bacana, pode ser muito interessante hoje. Mas você jovem, você iniciando sua família, podendo comprar sua casa própria, vamos esquecer essa questão dos juros momentâneos, porque isso tudo muda.
No momento que você puder comprar a sua casa, compre sua casa. Sua casa é o seu porto seguro. E existe muito hoje entre os jovens essa consciência, vamos chamar assim, de que não é importante ter a sua casa, que cada hora eu quero estar num lugar, e o dinheiro vai indo embora no aluguel, vai indo embora no aluguel. Dinheiro esse que poderia estar sendo usado para a compra da casa própria. Hoje nós temos aí, já há algum tempo, os jovens ou não tão jovens que não saem da casa dos pais, justamente porque eles não pagam aluguel, moram na casa própria dos pais e não formam nenhuma poupança. Ter a casa própria em algum momento é muito importante, isso tem que estar no plano das pessoas. José Vignoli, educador financeiro do SPC Brasil, obrigado pela participação aqui na Band News FM, um bom Natal, uma ótima virada para o senhor, até a próxima.